Olá, meus caros. Hoje falaremos de 5 chás perigosos que pode te matar. Curioso? Quer saber quais são? Assista o vídeo até o final e deixe seu like e comentário. Quando pensamos em chás, geralmente associamos a uma sensação de calma, relaxamento e cura. Desde os tempos antigos, a humanidade utiliza ervas para preparar bebidas medicinais, acreditando em seus benefícios para o corpo e a mente. Porém, o que poucas pessoas sabem é que, entre essas ervas aparentemente inofensivas, algumas possuem um lado obscuro e perigoso. Embora muitos chás sejam altamente benéficos, certas plantas podem conter substâncias tóxicas capazes de causar graves danos à saúde e, em casos extremos, até levar à morte. Essa realidade não é amplamente discutida e a falta de informação pode ser fatal. Imagine que você está em casa com uma dor de cabeça, insônia ou algum desconforto e decide preparar um chá natural, acreditando que ele irá resolver seus problemas. Agora, pense na possibilidade de que aquele chá aparentemente inofensivo pode conter toxinas que, em vez de curar, podem causar envenenamento, falência de órgãos ou outros efeitos devastadores. É assustador pensar que algo tão comum e presente no nosso dia a dia possa representar um perigo tão grande. E em muitos casos, não é apenas uma questão de quantidade, mas de desconhecimento sobre o que essas plantas contêm. Vamos começar falando de uma planta que muitas vezes aparece em jardins, e por sua aparência delicada, muitos a confundem com algo inofensivo. Porém, ao ser ingerida, mesmo em pequenas doses, pode ser fatal. Seus efeitos são rápidos e silenciosos, afetando o coração de maneira agressiva. O problema com essas plantas é que seus efeitos não são reversíveis facilmente. Uma vez que a toxina entra no sistema, o corpo luta para sobreviver, e a ajuda médica, quando chega tarde demais, pode não ser suficiente para salvar a vítima. É um risco silencioso que está mais presente do que se imagina. Outro exemplo vem de uma planta que, ao ser transformada em chá, pode causar alucinações e delírios. Você pode pensar, mas como algo tão extremo pode estar tão facilmente disponível? A verdade é que muitas dessas plantas crescem livremente em florestas, parques e até mesmo em quintais. E, na ânsia de buscar soluções naturais para problemas cotidianos, muitas pessoas acabam se expondo a esses perigos sem saber. O perigo não está apenas na planta em si, mas também na dosagem. Uma quantidade considerada segura para uma pessoa pode ser letal para outra. Isso ocorre porque cada corpo reage de maneira diferente às toxinas, e o que pode ser uma dose inofensiva para alguém, pode ser uma sentença de morte para outra pessoa. Há ainda aquelas plantas que, em pequenas doses, podem parecer inofensivas, mas que ao longo do tempo vão acumulando toxinas no organismo. O fígado, que é responsável por filtrar as substâncias tóxicas, começa a ser sobrecarregado, levando a uma falência hepática gradual. E o mais assustador é que os sintomas podem demorar a aparecer, dando a falsa impressão de que o chá é seguro. Quando finalmente surgem os primeiros sinais de intoxicação, como náuseas, dores abdominais e cansaço extremo, pode ser tarde demais. O fígado já foi comprometido e a recuperação se torna incerta. Agora, pense em quantas vezes você já tomou um chá sem saber exatamente de onde ele veio ou como foi preparado. Em muitos casos, pessoas adquirem plantas em mercados ou colhem diretamente da natureza sem o conhecimento adequado. E esse é um erro comum que pode ter consequências graves. Muitas dessas plantas perigosas podem ser confundidas com outras variedades seguras. Para alguém que não é especialista, as diferenças podem ser mínimas, mas as consequências devastadoras. Basta uma pequena confusão para transformar um remédio natural em um veneno mortal. Há relatos ao longo da história de pessoas que, em busca de cura ou alívio, acabaram encontrando a morte. Essas histórias servem como alerta para todos nós. A verdade é que a natureza, apesar de bela e generosa, também possui um lado cruel e imprevisível. O que parece ser um presente da terra pode, na realidade, ser uma armadilha mortal. E essa armadilha está mais próxima do que imaginamos. Algumas culturas antigas já conheciam os perigos de certas plantas e as utilizavam com extremo cuidado, muitas vezes reservando seu uso para rituais específicos ou tratamentos supervisionados por curandeiros experientes. No entanto, com o passar dos séculos, esse conhecimento foi sendo perdido ou distorcido. Hoje, muitas pessoas acreditam que, por serem naturais, todos os chás são seguros. Mas a verdade é que o natural nem sempre significa inofensivo.
É crucial entender que muitas plantas possuem compostos químicos que podem interagir de maneira negativa com o corpo humano. Por exemplo, uma planta que é comumente usada em certas partes do mundo para tratar problemas respiratórios pode ser fatal quando consumida em excesso. Seus efeitos sobre o sistema respiratório são tão fortes que podem paralisar os músculos responsáveis pela respiração, levando a uma morte rápida e dolorosa. E o mais preocupante é que os sintomas iniciais podem ser confundidos com uma leve sonolência ou cansaço, o que faz com que a vítima não perceba o perigo iminente até que seja tarde demais. E o que dizer das plantas que, quando ingeridas em forma de chá, podem causar graves danos neurológicos? Existem casos documentados de pessoas que, após consumir certos chás, começaram a apresentar convulsões, perda de memória e até mesmo comportamentos psicóticos. Essas plantas afetam diretamente o cérebro, interferindo nos neurotransmissores e causando danos que podem ser irreversíveis. E o mais assustador é que muitas vezes esses efeitos são cumulativos, ou seja, podem não aparecer imediatamente, mas vão se manifestando ao longo do tempo. Outro risco, muitas vezes negligenciado, é o das interações entre chás e medicamentos. Muitas plantas contêm substâncias que podem interferir na ação de remédios prescritos, potencializando ou neutralizando seus efeitos. Isso pode ser extremamente perigoso para pessoas que estão em tratamentos médicos. Por exemplo, alguém que toma medicamentos anticoagulantes pode estar em grande risco ao consumir chás que alteram a coagulação do sangue, o que pode levar a hemorragias internas. E esse é apenas um dos muitos exemplos de como as interações entre plantas e medicamentos podem ser perigosas. Segue e curta nosso canal Como Assim? Curiosidades, comente e compartilhe. Segue o vídeo. Você já parou para pensar nos chás que podem ser mais perigosos do que você imagina? Às vezes a natureza esconde segredos que podem ser fatais. Um deles é o chá de folhas de louro. Sim, aquele que você usa na sua cozinha. Em grandes quantidades, pode causar intoxicação severa e até danos aos rins. E quem diria, não é mesmo? Agora, vamos falar do chá de erva doce. Embora seja popular para aliviar cólicas, suas sementes contêm anetol, que em doses elevadas pode ser tóxico e afetar o sistema nervoso central. Um simples chá que pode se transformar em um pesadelo. Outro que merece atenção é o chá de sálvia. A sálvia é uma erva maravilhosa, mas a versão comum tem um composto chamado tujona, que em grandes doses pode causar convulsões e até alucinações. Um gole a mais e você pode ter uma experiência que não estava esperando. E quem poderia imaginar que o chá de hibisco, tão bonito e refrescante, poderia ser perigoso? Ele pode interferir com a pressão arterial e, em casos extremos, levar a problemas cardíacos. É uma verdadeira armadilha escondida em uma xícara colorida. Por último, mas não menos importante, temos o chá de casca de cereja. As sementes contêm cianeto, um veneno mortal. Quando a casca é feita em chá, o risco de intoxicação é real. Um erro simples e você pode estar colocando sua vida em risco. Então, da próxima vez que você decidir preparar um chá, pense duas vezes. Às vezes, o que parece inofensivo pode ser uma armadilha mortal. A natureza é cheia de surpresas e nem todas são boas. Em resumo, é vital ter cuidado ao consumir qualquer tipo de chá ou planta medicinal. Embora a busca por soluções naturais seja válida e muitas vezes benéfica, é fundamental ter conhecimento sobre o que estamos consumindo. Muitas dessas plantas, que aparentemente são inofensivas, possuem um lado mortal que não pode ser ignorado. É preciso estar informado, consultar especialistas e jamais subestimar o poder da natureza. O que pode parecer um simples chá para relaxar pode, na realidade, ser um perigo iminente. Se você tem o hábito de consumir chás regularmente, lembre-se, a informação é a sua maior aliada. Conhecer a origem, os efeitos e as possíveis interações das plantas que você consome pode ser a diferença entre a saúde e um risco fatal. Não deixe que o desconhecimento o coloque em perigo. O chá pode ser uma bebida maravilhosa, mas em certas circunstâncias, ele pode ser a última bebida que você irá tomar. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais notificações de vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.